capítulo 5, verso de número 10. Tinha colocado o texto aqui, mas o endereço certinho não tinha marcado. Capítulo de número 5, verso de número 10. Diz assim, aqui, na revista atualizada, né? Nessa versão diz assim: o meu amado é branco e rosado, ele é o primeiro entre os 10.000. Eu quero trazer nesse texto uma reflexão aos irmãos, que esse texto, ele não foi escrito apenas, amém, irmãos? Olha aqui para mim. Esse texto, ele não foi escrito apenas no Antigo Testamento, fazendo referência a um jovem e uma jovem que se ama. No Novo Testamento, esse livro é visto como uma figura entre Jesus e a igreja. O apóstolo Paulo nos ensina que Jesus é o noivo e a igreja é a sua noiva, e que ele está esperando um dia para nos encontrarmos nos céus. De maneira que o livro de Cantares de Salomão é um tipo do relacionamento entre Jesus e a igreja, que deve ser baseado em amor e sobretudo em paixão. E nesse texto nós vemos a esposa, que representa a igreja, dizendo uma palavra ao seu Senhor, ao seu noivo, que seria, no caso, Jesus. E a melhor tradução não é essa ficou branco, mas a melhor tradução é a tradução aqui da atualizada, que diz alvo ou resplandecente, como a luz da estrela. Se você olha uma estrela, ela parece ser branca, mas não é exatamente branca, ela é resplandecente. E é esse o sentido do texto em que nós estamos lendo. E dentro do contexto judaico, a resplandecência simbolizava beleza, e o rosado ou avermelhado simbolizava força. Aqueles homens grandes daquela época, vermelhos, eram os homens de guerra. E é por isso que quando nós interpretamos o texto das Escrituras, nós precisamos nos arremeter também ao seu contexto para saber o que eles dizem quando diz uma poesia, por exemplo. Aqui no Brasil, existem algumas palavras, algumas coisas que nós falamos que não dá para traduzir exatamente para uma língua estrangeira, porque são ditos nossos. E aqui também. De maneira, o que a moça está dizendo para o moço aqui é que ela olha no seu noivo e vê ele um homem bonito e forte. E esse texto para nós hoje, eu queria que nós pudéssemos entendê-lo como igreja, e nós precisamos olhar para Jesus e enxergar Jesus como um Deus belo e forte. A beleza no sentido espiritual, não é apenas no sentido estético de beleza. A beleza, para a filosofia daquela época, era a busca que os homens tinham pela divindade, por aquilo que eles procuravam e não sabiam o que. Sabiam que existia um Deus, mas não sabia quem era esse Deus. Era o Logos de Deus. Eles sabiam que existe algo maior, mas não sabiam quem era, e procuravam através das coisas grandes, bonitas e belas na vida, procurar essa beleza. A filosofia, no decorrer dos tempos, buscou sempre a beleza como uma fonte de vida, a beleza existencial, declarada através em coisas simples da vida, como no choro de uma criança, ao nascer uma criança, na poesia, na literatura, na arte. Procuravam nessas coisas, na música, nas sintonias, algo que pudesse emocionar os seus corações a ponto de eles terem um contato com uma divindade. É dessa beleza que eles estão dizendo aqui em relação a Jesus. A beleza nas virtudes humanas, na lealdade, a beleza no amor. Quando a gente vê um casal apaixonado, a gente fala o quê? Nossa, olha que bonitinho. Porque é bonito o amor.
a lealdade, as virtudes, a fé, a esperança, a alegria, a honra, a beleza nessas virtudes, na compaixão, na mão solidária que estende para abençoar alguém que necessita, uma criança, um órfão, uma viúva, na poesia que nos arremete a sentimentos tão nobres e bonitos, como por exemplo a saudade de ser criança. Quem não tem saudade da sua época de criança, por mais difícil que tenha sido? Há lembranças boas de quando nós éramos crianças, e essas coisas sempre no decorrer da história foi conteúdo de meditações, de escritas e de saudades. A filosofia sempre correu atrás das coisas belas. Mas, irmãos, o texto aqui que nós lemos diz que ao olharmos para Jesus, nós precisamos encontrar nele a beleza eterna de Deus. Um dia, João, lá no capítulo 1 e verso de número 14, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra verbo é a tradução da palavra em que era falada pelos filósofos da época como aquele algo que todos buscavam na filosofia, buscavam na beleza do mundo, nos grandes eventos, no trovão, no raio, na chuva, no vento. Mas João diz: olha, é isso que vocês procuram e que ainda não encontraram. Ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a maior beleza que o ser humano pode enxergar. Jesus é belo. É por isso que grande teólogo, que muitas vezes é mal compreendido porque tem o nome de santo antes, né? Santo Agostinho. E às vezes cria um certo preconceito, mas foi um dos grandes teólogos da história da igreja. E ele dizia aos contemporâneos da sua época, porque ele era um homem respeitado devido à sua intelectualidade alta, ele dizia: em Jesus encontrarás as maravilhas da vida. Não é na cachaça, não é na prostituição, não é na vida devassa, na música, na arte, dizia Agostinho. É em Jesus que está a beleza dos homens. É em Jesus que está a esperança, a honra. É em Jesus que o homem pode se encantar, olhando para Ele e para o seu Evangelho. Jesus é a fagulha de Deus, é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e diz João, cheio de graça, cheio de graça, cheio de beleza, cheio de coisa boa. Em tempos que às vezes nós nos confundimos e queremos olhar outras referências do mundo, como políticos, artistas, ou tantas outras coisas, mas não nos confundamos, irmãos. A maior beleza, a fonte de graça do mundo não está nos livros de filosofia, não está nos discursos políticos mais arrebatadores do mundo, não, está em Jesus. É por isso que não confundamos as coisas e jamais deixemos de amar Jesus, de olharmos para Ele com paixão. Com paixão. Que Deus nos livre de uma vida religiosa seca, Rogério, uma vida religiosa pragmática, apenas de faz de conta, ou de obedecer alguns preceitinhos, algumas regras, e fazer algumas simbologias, mas que o nosso coração seja arrebatado por paixão, quando olhamos para Jesus, quando pensamos em Jesus, quando oramos a Jesus, que Ele seja o amado da nossa alma, que encontramos beleza em Cristo. Mas o texto nos diz que ao olharmos para Cristo, não devemos encontrar apenas beleza, mas devemos também encontrar força. Eu li aqui no texto um pouco antes, para o Rogério, dizendo que a coluna daquela família era de cedro, era uma madeira forte, dura. O cedro é um símbolo de Jesus. Ele é forte, Ele é poderoso.
Nós não devemos olhar para Jesus como alguém fraco, como alguém com cara de velhinho. Muitas pessoas estão olhando para Jesus de forma equivocada. Pintam Jesus de forma equivocada, com um semblante fraco. O meu Jesus não é fraco. O nosso Jesus não é fraco. O nosso Jesus, ele é forte. O texto diz que quando a amada olhava para o amado, ouvia forte, ouvia cheio de fortaleza. Falsete, que foi um grande teólogo, ele também nos faz atentar para que, quando ela fala, você é rosado, para não nos esquecermos de que em Jesus existe a marca do sangue, do vermelho, que jamais vai ser apartado dele. Os anjos são resplandecentes, não tem cor de sangue. Os mártires jamais entrarão no céu com o seu sangue. Para ir para lá, serão feitos em novos corpos. Mas Jesus levará a marca do sangue dele para toda a eternidade. Porque mesmo quando estivermos nos céus, irmão Odete, na eternidade, nós olharemos para Jesus e dizer: eu estou aqui por causa dele. Eu estou aqui por causa dele. É por causa de Jesus, é por causa da força dele, é por causa da morte dele, é por causa da conquista dele na cruz, que eu estou aqui para viver a eternidade com ele. Jesus, como resplandecente, é a beleza do padrão moral que nós devemos seguir. Ele é o portador do padrão. E é por isso que o texto continua dizendo, na segunda parte, dizendo: ele é o primeiro entre 10.000. Que coisa maravilhosa. Pode procurar, Rogério. Pode procurar outras filosofias, outras religiões, pode procurar. No mundo, pode procurar. Nenhuma será superior ao Evangelho de Jesus Cristo, irmão Cida. Nenhuma terá uma proposta mais sublime, mais linda, mais verdadeira, mais poderosa do que a verdade do Evangelho de Jesus. Ele é o primeiro entre 10.000. Irmãos, entre todas as coisas que são oferecidas para nós neste mundo, ideologias, filosofias, tantas coisas, religiões, doutrinas, coisas que passam, como o apóstolo Paulo diz, de ventos que passam sobre nós, que nós não nos confundamos e não troquemos Jesus por nada nesta vida, porque Ele é maravilhoso. Jesus deve ser o alvo da nossa devoção, Jesus deve ser o alvo da nossa adoração, Jesus deve ser o alvo da nossa paixão. Nos tempos de hoje, devemos ensinar os nossos filhos não apenas a ir à igreja, mas devemos fazer com que eles aprendam a serem apaixonados por Jesus, apaixonados por Cristo. Devemos que Jesus continue sendo o alvo da nossa admiração, porque Jesus é tudo. Entre 10.000, o meu amado é o mais forte e o mais belo, Jesus. Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor é tão bom. Tire as escamas dos nossos olhos, ó Deus, para contemplarmos a beleza que há em Jesus. Não queremos ser apenas religiosos, frios, pragmáticos, mas queremos, ó Deus, sermos amantes de Jesus. Não queremos trocar Jesus por nada nessa vida, por nenhuma cantiga por aí de encantadores, nenhuma filosofia, nada é maior do que o nosso Cristo. Nenhum líder, nenhum homem, nenhuma quantidade de dinheiro, nada é superior, mais belo, mais forte, mais importante do que Jesus nas nossas vidas. Que Jesus seja o nosso Senhor, o alvo do nosso amor, da nossa paixão, da nossa devoção, da nossa obediência. Fique no nosso meio, Senhor, e cuide do nosso coração. É assim que nós oramos, no nome de Jesus.